Olá, meus queridos! Como vão vocês? Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, né? E a gente está quase chegando aí a 500 vídeos da Beatles School. É muita coisa lá para trás. As pessoas vivem perguntando, Gilvan, fala disso, fala daquilo. Eu sempre falo para vocês o seguinte, meus queridos, vai lá quando você estiver no YouTube, vai na parte de pesquisa, digita talvez o nome da coisa que você queira saber sobre os Beatles e também Beatles School. E é muito provável você achar o que você está procurando, meus queridos. Mas vamos lá. Paul McCartney, no início de dezembro agora, ele lançou um box, olha ali, um box com discos de vinil, com compactos de 7 polegadas, né, lado A e lado B, onde o homem ali, segundo a MPL, que é a empresa do Paul McCartney, não é para colocar tudo registrado do jeito que é. É para deixar uma coisa para as pessoas poderem ter como um acesso, para ver como é que foi, tal. Mas tem muita coisa ali que nem existia, tem muita coisa ali boa, tem coisa chata e repetitiva, e eu vou falar disso hoje de um box que não dá nem para comprar, porque mal foi lançado, ele já acabou. Ele tá igual ao meu livro. Meus queridos, mas eu não vou falar de todos os singles do Paul McCartney, isso não ficaria aqui até amanhã. Então eu decidi trazer para vocês, principalmente para quem é mais novo, para quem está entrando nesse mundo McCartney maníaco, que é tão bom quanto um mundo Beatle maníaco, é você sabia ali o que tinha de bom ali. Tinha lado B, meus queridos, que era tão bom quanto o lado A. Tinha lado B, tem pérolas esquecidas, e agora, como ele está disponível no Spotify e o pessoal baixa mesmo, que o pessoal é sem vergonha, dá para você agora fazer um estudo, procurar, conhecer muita coisa boa que não estava nos discos oficiais. Mas vamos embora, essa é Beatles School, vamos lá falar de Paul McCartney. Olá, meus queridos, antes da gente começar nosso vídeo, gostaria aqui de agradecer muito a loja Manga com Leite, que está no Instagram, mas também você pode procurar mangacomleite.com.br. Diz que manga com leite faz mal, mas isso aqui faz bem pra caramba. Meus queridos, camisas maravilhosas dos Beatles. Olha essa aqui do Paul McCartney, do single Jet. Muito obrigado. Obrigado, eles me mandaram outra camisa, que eu vou fazer outro vídeo com a outra camisa, muito bacana. Agora, agradecer também meu querido amigo Newman, da Newman Graphics, Newman Graphics One, que tá lá no Instagram, a Manga com Leite, você também encontra no Instagram, tá, meus caros? Que mandou essa garra aqui bonitinha. Eu vou falar desse single hoje, a capa do single Wonderful Christmas Time, que é Paul McCartney Wings, muita gente discute isso aí. E também nós vamos falar, lógico, da Yoko Brasil Store, que me mandou uma coleção linda de camisetas. Eu vou fazer os próximos vídeos com eles. Aliás, estarei em Recife agora em janeiro. A data eu ainda vou confirmar, mas eles mandaram uma coleção de óculos bacana, saca só. Que homem bonito que eu fiquei, porra, olha só, para eu poder ir em Recife. Quando eu chegar em Recife, meus queridos, tirem os tubarões do mar, porque mineiro quando cai dentro d'água, meus queridos, a gente sai dando braçada. Olha que óculos bacana da coleção Yoko Brasil Store, tem mais, ó. Esse aqui eu tô parecendo um super-herói, olha só, porra, chegar num local com essa pinta, hein? Puta, o cara já é bonito com um óculos desse, porra. Tem mais. Esse aqui eu já fiquei meio esquisito. Ficou legal. Ah, meus queridos, eu vou usar esse aqui, porque esse aqui ficou massa. Esse ficou muito... Agradeci muito a Deise e o Alessandro. Obrigado pelos presentes maravilhosos que vocês mandaram para mim. Principalmente o bolo de rolo que vocês mandaram, que é tão gostoso. Mas vamos falar de Paul McCartney, meus queridos. Eu não sou um colecionador de singles, dos compactos da época. Não. Eu sou assim. Se eu encontrar, eu compro. Eu não fico procurando para ficar gastando uma fortuna com isso não. Então eu tenho bastante coisa do Paul, mas esse box do Paul que ele lançou agora é caro, meus queridos, é caro. O bicho é caro. Se não me engano, 600 libras, isso é dinheiro pra cacete, né? E ali tem single que cobre toda a carreira do Paul, de 1970 até 2022, né, cara? Até ali, tudo que ele lançou, né? Mas só que tem singles, como eu falei, que foram inventados. Eu vou fazer minha listinha aqui, porque eu vou trazer para vocês o seguinte, eu vou trazer as músicas que são um tanto desconhecidas do grande público, Beatle maníaco, né, do McCartney maníaco, o pessoal que não conhece a fundo, assim, o lado B, aquela coisa, né? Tem até lado C, que eu vou falar aqui, eu não estou inventando coisa não. Mas eu tenho, por exemplo, eu tenho os singles brasileiros, né, cara? Por exemplo, aqui a gente tem Another Day, vou mostrar alguns, tá, meus queridos, que eu não peguei tudo, não. Uncle Albert, né? Tem essas coisinhas, as capinhas há muito tempo foram embora. Por exemplo, eu tenho esse aqui que é muito bem, Give Ireland Back to the Irish.
tá vendo? Isso aqui costumava ser de rádios aqui de Minas Gerais, de São Paulo, né? Nós temos aqui Hi e See Moon do outro lado, né, cara? As capinhas nem sempre são originais, não. Tem essa aqui, Mary Had a Little Lamb, né? E temos também Little Woman Love. Olha só a arte. Esse aqui é igualzinho o compacto em inglês, né? Porque enquanto eu tô falando, enquanto eu vou mostrando, eu vou falando uma coisinha para vocês como introdução ao vídeo. Essa caixa do Paul, a arte da capa, Red Rose Speedway aqui, My Love, as artes que o Paul... Eu não sei se o Paul tava assim, sabe? Então era que eu tenho um pouco de dúvida se ele fica lá junto com a equipe montando o que vai colocar. Parece que ele tem uma equipe que faz por ele. É lógico que ele passa o pente fino, mas eu não sei se é ele que projeta essas coisas todas, não. Então o que acontece? Como tem muito na época aqui no Brasil e na Inglaterra, eles lançavam com o selo da Apple, com esse papel aqui, esse aqui qualquer Jet, por exemplo, nem sempre tinha uma capa bonita, né, cara? Aí, por exemplo, tinha uma capa bonita na Suécia, ou na Holanda, ou na Dinamarca, ou no Japão, né? Ou até lá nos Estados Unidos. Então, o que o Paul fez? Assim como fizeram com a caixa de singles dos Beatles há alguns anos, eles colocaram capas assim, da Suécia, da Bélgica, né? Então, não necessariamente a arte da capa é a capa que você tem na sua casa. Eu tenho muito amigo colecionador que estava com dúvida nisso. Mas que diabo de capa é essa que eu não tenho? Eu tenho o single em inglês. Mas vai ver, o single em inglês era igual o single brasileiro, com essa capa feia assim, só da Apple, né, cara? Então eles fizeram muito disso, tá? Uma outra coisa que é muito interessante nesse box do Paul é que tem música ali que foi single nos Estados Unidos. Aí o Paul colocou no box. Outra que foi single só na Inglaterra, aí o Paul colocou no box também. E que não foi single em lugar nenhum, que eles inventaram e colocaram no box também, só para poder ser uma coisa mais fechadinha com as músicas que o Paul queria, né, colocar. É um tanto quanto confuso, né, cara? Então, vocês estão vendo aqui, quem que é isso aqui? Junior's Farm, tá vendo? Isso aqui são originais, Listen to What the Man Said. Como eu disse para vocês, eu não tenho todos, tá vendo? Aqui, ó, Silly Love Songs, London Town. Tá vendo? Era tudo muito para With a Little Luck, era tudo muito parecido com os singles ingleses, os singles brasileiros. Então eu não tenho tudo. Aqui que eu falei com vocês que eu ia mostrar, que é igual da canequinha aqui que o Newman fez para mim. Wonderful Christmas Time, Time Coming Up, Waterfalls, né? Esse aqui que é Take It Away. E eu vou falar Ebony and Ivory, Say com Michael Jackson, minha música predileta do Paul, No More Lonely Nights. Uma outra coisa que é muito importante a gente falar, que havia uns singles de 7 polegadas, mas havia esses singles gigantes aqui, esses mega singles também, né, cara? E eles costumavam vir com algumas músicas que não estavam no single e nem no álbum. Então tem muita coisa. Agora chega, senão eu vou ficar mexendo esse troço aqui. Tinha muita coisa, por exemplo, aqui atrás eu coloquei aqui como exemplo o single Press, do Press to Play, a música Press. E teve tantas versões de 7 polegadas, né, 12 polegadas, aquela coisa toda, que em cada polegada que eles faziam, que o povo fazia isso aí, ele colocava uma outra música. Essas coisas de lado A, e aí tinha o lado B com um remix de No More Lonely Nights, The Play Out Version, aí tinha um outro DJ Mix, aí tinha um remix do remix. Essas coisas assim, eram muito comuns para esses mercados, assim. Por exemplo, os japoneses, por exemplo, eles queriam algo diferente que não havia sido lançado lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos, né? Quer ver um exemplo do que pode, como é que é importante essa coisa desses maxi singles, essas coisas assim? A própria Handle With Care, que acabou criando os Traveling Wilburys, foi um pedido para o George para ele fizesse mais um lado C. Ele mesmo brinca com esse termo lado C, né? Então ele estava ali na casa do Jeff Lynne, então ele junto com o Bob Dylan, com o Tom Petty e também o Roy Orbison, eles montam Traveling Wilburys. A princípio era para criar um lado C, que era Handle With Care. Só que era tão bom que aquilo acabou virando um álbum inteiro, aliás, 2 álbuns e tal. Então, para vocês verem como é que isso é importante. Mas o que eu quero falar com vocês aqui agora são as músicas que eu acho muito interessante você mais novo procurar no Spotify, ou você que é mais velho, relembrar, procurar no Spotify essas músicas, são músicas muito boas. Vamos à minha listinha aqui de músicas que eu achei interessante trazer para vocês. E é bom que a gente também passe um pente fino aqui em toda a carreira do Paul, né? O próprio lado B de Another Day, que eu notei aqui, Oh Woman, Oh Why, é uma música bastante poderosa, bastante interessante, e ambas não estão no RAM, né? O Paul do McCartney 1, muitas pessoas perguntam, Maybe I'm Amazed,
foi lançada como single, pasmem, não. Eu não sei se o Paul tava puto, poderia ter sido um single e, acredito eu, ia ser number one na época, né, cara? Mas o Paul, eu acho que ele tava tão puto com aquele embrolho, daquela coisa do fim dos Beatles, que ele lançou o McCartney, né, e largou pra lá e tudo mais. Ele só foi trabalhar depois em Nova York para poder fazer o Ram, e do Ram vieram duas músicas aqui. Nós temos Another Day, que é um clássico, o primeiro single mesmo do Paul, mas o lado B, Oh Woman Why, você deveria escutar. Uma outra musiquinha também que eu mostrei aqui para vocês, Give Ireland Back to the Irish, é uma música que em 1993 saiu a Paul McCartney Collection. A maioria de vocês deve ter esses discos, né? E tem ali 2 ou 3 faixas bônus, né? Por exemplo, se você comprasse o Ram da época, né, de 93, ele vinha ali com Another Day ou Woman Why, né, cara? Então o que acontece? Give Ireland Back to the Irish, ela tem um lado B dela, que é a mesma música, só que é instrumental, um tanto quanto chatinha, né? Mas ela aparece ali, se eu não me engano, acho que no Wildlife, o primeiro disco dos Wings, como faixa bônus, tá? Mas ela não apareceu em disco nenhum na época. É uma música interessante, uma música bastante política. Muita gente criticou o Paul na época, falando que ele estava imitando o John Lennon, porque o John havia escrito Lucky of the Irish, né? Então muita gente sacaneou aqui, mas dizem que essa música aí, Lucky of the Irish, foi uma conversa em 1971 entre o John e o Paul. A primeira vez que eles conversaram depois de How Do You Sleep, aquela palhaçada toda da época do Imagine, quando o John muda para Nova York, os dois estavam conversando sobre isso, né, sobre esse assunto. Por isso que essas duas músicas aparecem em 1972, desculpa. Lucky of the Irish no Sometime in New York City e Give Ireland Back to the Irish, que saiu apenas em single. O Paul não chegou a colocar, nem naquela coletânea dos Wings ali de 78, essa música aparece. Uma outra musiquinha interessante também, Mary Had a Little Lamb, e também o seu lado B, aquela Little Woman. São músicas bastante interessantes, eu acho que cabe você dar. É uma música que eu, particularmente, eu tinha um preconceito com essa música danado, mas hoje em dia eu gosto muito, né? Muitas dessas músicas, elas aparecem nesse box da Belas Letras, que lançou o TuneIn, que lançou o maior livro já escrito sobre os Beatles, chamado A Liverpool dos Beatles, de um cara chamado João Moura, um livro fenomenal, maravilhoso. Esse McCartney As Letras, cara, tem muita história, ele ainda tá à venda lá na Belas Letras, se encontra na Amazon, se eu não me engano tá 500 pau mais ou menos, um grande presente pós-natal para você citar. Uma outra música também que eu acho muitíssimo interessante, Hi 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 e Simon. São músicas também que não apareceram nos álbuns, né, cara? Então, lembrando você, se você tem seu CDzinho aí, ótimo, que bacana, tô falando de quem tem os LPs da época, da década de 70, essas músicas não apareciam ali não, né? Tem também o lado B de My Love, que aí eu, sinceramente, é uma musiquinha bacana chamada The Mess, né, cara? Vocês sabem que de 2010 pra cá, o Paul tem lançado esses mega boxes, né, cara? Com 3 CDs, 4 CDs, um DVD, né? Começou lá com Band on the Run, já tem tudo. No Red Rose Speedway, agora nós temos... Você sabia que o Glyn Jones, o mesmo lá que estava lá em Get Back, ele começou a trabalhar com os Wings ali no Red Rose Speedway, que seria um álbum duplo, né, cara? Só que aí não foi lançado, o povo acabou condensando, ele virou o Red Rose Speedway que vocês conhecem. Mas há já a versão oficial do Red Rose Speedway duplo, que vem nesse box, e The Mess tá lá, né? Uma outra música que vale aqui um comentário é I Lie Around, que é o lado B de Live and Let Die. É uma música interessantinha, tem uma introduçãozinha, parece que o Paul tá pulando uma cachoeira ou numa piscina. Eu nunca entendi aquela porra direito, só chegou a me dar um tibum ali. Uma outra música que eu acho extremamente interessante é chamada Helen Wills, né, com o seu lado B, Country Dreamer. Helen Wills tem uma história interessante que nos Estados Unidos ela foi lançada no Band on the Run, mas na Inglaterra não. Então tem muita gente que tem essa discussão se Country Dreamer não, se Helen Wills é uma música que pertence, lógico, ela pertence às sessões do Band on the Run, mas ela não pertence ao álbum. Eu sempre fico com a versão inglesa das coisas, assim como os discos dos Beatles, assim como os discos dos Wings. Duas musiquinhas que são muito legais, gravadas ali em Nashville, logo depois do Band on the Run, foi Junior's Farm, com a música que eu adoro, mas o seu lado B, que é difícil de achar, ele ficou muito difícil de ser encontrado. Só na década de 90 que eu não tinha comprado uma música chamada Sally G, né, que junto com Country Dreamer dá quase ali um disquinho ali bem country do Paul McCartney. Sabe que o homem ele dá tiro pra tudo quanto é lá, né?
Uma pérola que é Letting Go, eu não tenho ela como single, dos poucos singles da década de 70 que eu não tenho. Letting Go é do álbum Venus on Mars, uma das minhas músicas prediletas. E aqui ela difere, tá? Caso você não sabe, ela difere da versão do álbum. As duas são interessantíssimas, né? Agora eu dando um pulo aqui porque o Paul lançou muitos singles que estavam no álbum, tanto do Band on the Run, quanto do Venus on Mars e do Speed of Sound, né, cara? Então são músicas ali que estavam ali, por exemplo, vou dar um chute aqui, por exemplo, colocar Jet de um lado e Let Me Roll It do outro, né? Então, ou seja, se você já tivesse o álbum, pra que você querer ter aquele single, né? Então as coisas que não precisa ter. Então por isso que eu vou dar um pulo agora pra Good Night Tonight, que eu falei, que é um musicaço do Paul, e também Daytime, Nighttime Suffering, que era o lado B dessa música, que o Paul confessou isso em entrevistas, que ele se arrepende muito de não ter lançado essa música como uma música mesmo de trabalho, que era uma música boa demais para ser relegada a um lado B da vida aí, né? E agora, no finalzinho da década de 70, começa a ter agora uma coisa diferente, que são esses singles um tanto quanto diferentes, né, cara? Porque, por exemplo, existem versões, uma versão longa de Good Night Tonight, que é muitíssimo interessante, não tá no box, logicamente, mas há uma coleção que eu baixei há muito tempo, peraí que eu vou pegar para mostrar para vocês. É essa coleção aqui, que eu baixei ela há muitos anos. Cada disco é um disco duplo, né, cara? Então ele tem todas, ó, essa aqui é a primeira, depois ele vai passando ao longo dos anos do Paul, tá vendo como é que ele vai, né? Vai indo, até chegar aqui mais ou menos ao Memory Almost Full. Então tem todos os singles, lá do A, lá do B, todos os maxi singles, todos os DJ Edit que você pode imaginar. Então, por isso que eu sei, por exemplo, que Good Night Tonight tem uma versão um pouco mais longa, né, cara? Que é bastante legal, mas a gente vai voltar a esse assunto. Eu dei um pulo aqui agora. O Paul lançou em 1980 o McCartney 2. Então, de single que tem ali, eu já mostrei para vocês, tem o Coming Up, tem Waterfalls. Agora, Temporary Secretary e Check My Machine, então tem umas músicas assim que o pessoal, tem gente que gosta, tem gente que odeia, né, então. Mas eles acabaram descobrindo um single que o Paul não lançou. Então lá nos arquivos da MPL eles descobriram até a capa, né, cara? Então o Paul decidiu lançar aqui. Então, ao longo dessa coleção que saiu aqui agora, que você pode vir a extrair, você que conhece muito bem a carreira solo do Paul, a carreira de singles, você pode ter ficado, sei lá, você falou assim, pô, tá errado isso aqui, não é essa música que é o lado B e tal. Que agora a gente vai entrar no processo nos anos 80, que tem os maxi singles, onde que tem edições, remix e tal das músicas que não tem no single. Talvez você até tenha o single, mas você não tem um maxi single. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Press. Quando o Press foi lançado como single, ele tem um jeito. No álbum tá de outro. E no maxi single tá de outro. Isso era para poder fazer com que as pessoas comprassem, né? Então a gente tem esse tipo de coisa aí. Pulando agora para 1982, o lado B de Ebony and Ivory é uma música que eu gostaria de pensá-la para falar com vocês, uma música chamada Rain Cloud. Não tem nada demais, a música não é um clássico nem nada, é um lado B mesmo. Mas, segundo consta nos bootlegs que eu tenho, com data, tudo direitinho, a música Rain Cloud, ela estava sendo trabalhada para o próximo disco dos Wings, que jamais aconteceu. Eu já contei isso para vocês, como que o Paul, ali em 1980, com a morte do John, o Paul acabou tudo, né, cara? Então ele vai gravar em 81, ele até leva o Danny Lane com ele, mas o Steve Holley e o Lawrence Juba, o Paul, valeu, aquela banda também do Howie Case, um abraço para vocês, o Paul parou de pagar o salário dos caras, ele pega o Danny Lane e vai pro Air Studios do George Martin, lá na ilha de Montserrat, e ele vai gravar o que viria a ser o Tug of War em 82, mas aí o John morre, né, cara? A música Rain Clouds era a música que o Paul estava gravando no dia que o John Lennon morreu. Uma musiquinha bem interessante que I'll Give You My Ring, não, I'll Give You My Ring, não, pô. I'll Give You a Ring, que era o lado B de Take It Away. É uma música bem bonitinha, vale a pena ser ouvida, assim como uma música que eu tinha um preconceito danado, que era o lado B de Say Say Say, que é a música Ode to a Koala Bear. Eu achava assim idiota e tal, com o tempo essa música eu passei a gostar muito também. Uma música aqui que eu até deixei aqui para mostrar para vocês
como que é interessante a carreira do Paul. Ele fez essa música para esse filme aqui com o Dan Aykroyd e com o Chevy Chase. É uma música, um filme que eu vi muito na Sessão da Tarde. Eu não me lembro do título da Sessão da Tarde. Deve ser algum agente retardado, aquele título que a Globo dava, chamado Spies Like Us, com o mesmo produtor que viria a produzir o álbum Press to Play. O Paul lança, esse aqui é um maxi single, tem um single, tá? Esse aqui é um maxi single. O que é interessante? É Party Mix, ou seja, é diferente da versão do single, aqui do maxi single. Interessante isso, né? E outra coisa também, My Carnival, que o Paul tava guardando essa música, não sabia o que fazer com ela. Essa música é da época do Venus and Mars, meus queridos. Bom, aí a gente vai para um período da carreira do Paul, porque nesse box, o Paul lançou ele lançou 4 singles do álbum Press to Play. O homem tentou, tadinho, o homem tentou, né? No More Lonely Nights foi a última música. Eu tô falando na Inglaterra, tá? Eu tô conversando com alguns amigos ingleses. Eles estavam falando o seguinte: Ivan, No More Lonely Nights foi a última vez que o Paul teve um top 3 aqui no Reino Unido, né, cara? Então, por que eu tô falando isso? Porque daqui por diante, o Paul ele vai trabalhar no álbum Press to Play. O álbum não dá em nada, os singles não vendem, né? E logo depois ali ele vai lançar um disco, um compacto chamado Once Upon a Long Ago, que faz um sucesso mediano, é uma música muito bonita. O lado B dela, chamado Back on My Feet, é uma música muito bacana, mas há determinadas músicas aqui agora que o Paul começa a trabalhar com Elvis Costello e poderia ter tido um álbum ali por volta de 87, 88. A gente tem o álbum russo, o Shuba BCCP, né, cara, que é chamado Back in the USSR, que é música só que ele toca ali, rock antigo e tal, e não aparece aqui, mas foi lançado single daquele álbum. Mas não aparece nesse box, isso aí realmente eu não sei o porquê, ele não aparece nesse box, mas a gente vai ter agora grupos de músicas de lado B, que elas poderiam se juntadas, elas poderiam ter feito um álbum. Havia um álbum que eles falavam que poderia ter sido lançado, chamado Return to Pepperland, onde o Paul gravou diversas músicas, inclusive essa com o mesmo nome, né? Mas Back on My Feet poderia ter aparecido lá, né, meus queridos? Deixa eu pegar aqui minha listinha, porque agora vai ser essas sequências de músicas que não estão no Flowers in the Dirt, que, por exemplo, Flying to My Home, que é maravilhosa, é o lado B de My Brave Face. E My Brave Face, apesar de ter sido um single muito bacana, afundou assim completamente na Inglaterra e nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com This One, o lado B dela chamada The First Stone. Eu tô falando dessas músicas, essas músicas são boas e eu gostaria que vocês ouvissem, né? Por Ideia, que é uma música que está no Flowers in the Dirt, o lado B dela é Mama's Little Girl, que é uma música lá de trás dos Wings, lá de 72, 73. Essa música é velha pra cacete, Paul desenterrou ela. Uma outra música agora que é difícil de achar, ela é chamada All My Trials, né? Ela não é do Paul, claro, né? Lembra daquela música do Elvis que ele canta com a banda dele, chamada American Trilogy? Né? All my trials, love, soon be over. O Paul canta essa música, uma versão maravilhosa. Eu lembro de assistir o vídeo dela no Fantástico, né? Eu tinha isso gravado em VHS. Ela tá lembrando também que a gente tem o McCartney Years, que é um DVD triplo, né, cara, com todos não, né, a maioria dos vídeos de singles dele, né, cara. Uma outra música também, Long Leather Coat, que era o lado B de Hope of Deliverance, que é uma das minhas músicas prediletas lá do Off the Ground, né, cara? Long Leather Coat e também I Can't Imagine, que é o lado B de Come On People, tá nesse grupo de músicas aí, porque na época do Off the Ground, o Paul, ele fez tantas músicas, ele tinha tanta música ali no início da década de 90, que essas músicas começaram a ser lado B. E tem outras músicas, como os Big Boys Bickering, que eu tava discutindo com alguns amigos essa semana. Por que ela não tá aqui, né? Ela é a música que o Paul fala fuck pela primeira vez. Eu lembro de sair isso na Veja, no Fantástico. O Paul McCartney fala fuck, ele fala um palavrão na música Big Boys Bickering. Ela não aparece aqui, mas tem porquê, tá, meus queridos? Como eu disse, o Paul, ele tentou colocar esses singles de 7 polegadas, que foi lançado em algum momento na Inglaterra, nos Estados Unidos ou em algum lugar no planeta, né, cara? E colocar aqui.
Mas essa época aqui agora é quando o vinil morreu. Ele vai ressuscitar. Mas foi quando o vinil morreu. Então acabou acontecendo que tinham pouquíssimos singles que não eram lançados em CD agora. Só que no CD ele virou um EP, né, cara? Aí tinha, por exemplo, Hope of Deliverance, Long Leather Coat, aí tinha Big Boys Bickering. Essa coleção que eu falei aqui, que é a coleção completa do Paul, tem a música Hope of Deliverance, né? Aí ela tem, olha só que interessante, no CD single via Big Boys Bickering, Long Leather Coat, que tá aqui, e Kicked Around No More, né? Então essas músicas aqui não vão estar nessa coleção do Paul, porque ele decidiu colocar apenas o que está no compacto vinil de 7 polegadas. Então os CDs que eram singles, né, como foi Free as a Bird, Real Love, até o Live at BBC teve um EP ali e tal, não foi colocado aqui. Lembrando, pela milésima vez, eu sei que é repetitivo, mas acho que vale a pena, a MPL falou, não é um box para você ter como a história do Paul em singles, é um box mais como referência, é isso que eles falaram, né? Então nós temos aqui I Can't Imagine, que é lá do B de Come On People, e aí a gente vai, o Paul dá uma pausa na carreira dele, ele volta com o single Young Boy, que era do Flaming Pie, e temos aqui a música Looking For You, que não aparece no álbum, né, cara? Hoje aparece com a versão de luxo, eu sei, mas eu tô falando na época, tá, meus queridos? E depois nós temos Love Come Tumbling Down, que era o lado B de Beautiful Night, mais uma música maravilhosa. Na época do Off The Ground, como eu tava falando com vocês, ele tinha tanto material que foi lançado o Off the Ground, The Complete Works, que dava um CD extra, que era do tamanho do Off the Ground, só de músicas que eram lado B, meus queridos, era muita coisa, né? Então, meus queridos, eu dando um pulinho aqui, nós vamos agora para... ele lança From a Lover to a Friend e tal, mas agora eu vou dar um pulo até o disco Chaos and Creation, The Backyard, que aqui nós temos a música Fine Line, mas nós temos o lado B, que não está no disco, chama Growing Up, Falling Down, música bastante legal. Também o lado B de Jenny Rain, que é o Summer of 59, maravilhoso, tinha que estar aqui, é muito legal. Mas aí, meus queridos, o vinil, nessa época, o vinil já não existia mais, né? Eles não produziam, assim, não tinha mais single e tal. Então, muita coisa era de download, né? Por exemplo, a gente tem aqui 222, né? 222, que era lá do B, né? Nós temos aqui agora Want to Come Home, Christmas Song, que era do Kisses on the Bottom, era música que você podia fazer download, né, cara? Algumas Hope for the Future, né? Essas músicas assim. E agora indo pro final, nós temos aqui In the Blink of an Eye, que é da trilha sonora de um filme, né, cara? E engraçado que o Paul regravou a música Walk in the Park with Eloise, que ele havia gravado essa música, ele pediu para gravar, era uma música de autoria do pai dele, do James McCartney, não é do filho não, do pai, que aparece como música bônus do Speed of Sound. Aqui aparece uma versão mais nova, e nós temos aqui Home Tonight e In a Hurry, que é do Egypt Station, né, cara? Não me pergunte porque eu não consigo acreditar como que ele tirou Home Tonight do álbum Egypt Station, porque é uma música que talvez é melhor do que todo o álbum. Muita gente não gosta, tem muita coisa que eu gosto no Egypt Station, né? Mas Home Tonight deveria estar ali, eu não sei o que o Paul estava pensando, né? Para terminar, meus queridos, o Paul lançou também o McCartney 3 durante a pandemia, vocês lembram muito bem e tal. Então ele lança singles aqui, assim como ele fez com Dance Tonight, como não existia vinil e tudo mais, o que ele fez? Ele inventou, a MPL agora inventou para poder colocar aqui, para você ter todo o trabalho da vida do Paul em compactos de 7 polegadas, né? Eles colocaram Dance Tonight, por exemplo, mas qual que era o lado B? Porque esse single não existiu, né? Então o lado B ficou sendo a demo de Dance Tonight. A mesma coisa ele fez com algumas músicas do McCartney 3, né? Ele colocou um mix diferente ou uma demo, né? Então é isso aí, meus queridos. Eu acredito, eu gostaria de ter esse box, mas ele é muito caro. E você que tem, foi tudo, o som tá maravilhoso, mas como tá no Spotify hoje em dia, por exemplo, um amigo meu puxou tudo, meteu no download, eu baixei, fiz um DVD para mim e eu tô escutando. Eu passei esse mês de dezembro ouvindo, né? O som tá maravilhoso, principalmente de álbuns que não foram ainda lançados em box de luxo, como o London Town e o Back to the Egg, né, cara? E o Press to Play. Então as músicas tá assim, filé, tá um som maravilhoso.
Aconselho vocês a escutarem no Spotify, não apenas as músicas que você já conhece, mas prestar atenção no lado B, não pula não, tenta escutar. Tem até Liverpool Oratory, que ele lançou aqui num single, que é mais um EP, né, cara, que são 2 músicas de um lado, 2 músicas do outro, coisa que aconteceu muito nesse box. Um exemplo muito importante é que Coming Up, quando ela foi lançada a versão de estúdio, lá nos Estados Unidos eles não curtiram não. Então o Paul lançou lá a versão ao vivo, né, que foi gravada, se não me engano, em 79, na última turnê dos Wings, né. Então ele colocou aqui, mas lá na Inglaterra tinha aquela música Lunchbox Old Socks, né, cara? E aí o que eles fizeram aqui? Eles lançaram o Coming Up, o single num lado, do outro lado, os 2 do lado B, é quase um EP, né, cara? Então teve muito caso disso aqui nesse box do Paul. Então, para finalizar, ele não é historicamente confiável, você não pode pegar, você que é rico pra cacete, né, mas não conhece muito a história dos singles, você não pode comprar esse box e falar assim, tudo que o Paul lançou tá aqui. Não tá, os singles e maxi singles não tem, e também não tem as versões dos CDs, né, cara, tem muita música faltando. Agora, uma coisa que ficou faltando pra mim, eu acho que com esses boxes assim, por exemplo, a música Vanilla Sky, por exemplo, é difícil você achar Vanilla Sky, né, cara? Ela não aparece aqui, teria sido uma ótima oportunidade do Paul lançar algumas músicas dele que são maravilhosas, mas acabaram caindo no esquecimento. Big Boys Bickering, por exemplo, só quando lançar o Off the Ground versão de luxo, a não ser que as pessoas sejam colecionadores e tenham os discos originais. Enfim, é o maior barato, é legal, é muito caro. Eu tô falando porque tá no Spotify, porque não dá nem mais para comprar essa caixa, a não ser na mão de algum colecionador. Ela já saiu, já completamente vendida. Mas é legal, só achava que o Paul deveria lançar esse boxzinho em CD. Se muita gente ia comprar, eu compraria, seria uma coisa que eu compraria. Mas enfim, grande abraço para vocês se cuidem aí, um Feliz Natal. E ainda tem mais vídeo até o final do ano, que nós vamos bater 500 vídeos ainda esse ano, para poder deixar essa coisa redonda. Um abração, vocês se cuidem.